Olá, todos e todas. Eu me chamo Emerson Merri, eu sou médico sanitarista, professor de saúde coletiva da UFRJ. Eu estou iniciando essa minha primeira gravação para a TV da Rede Unida no YouTube, entre várias outras que eu vou dar sequência, mas com a intenção de refletir sobre o que estamos aprendendo com a pandemia do coronavírus. Eu acabei de ler, por exemplo, um belo texto do Ailton Krenak sobre a aprendizagem que podemos tirar do fato de que a nossa Mãe Terra ela está esgotando sua paciência com a gente. É uma imagem que eu já faço há um tempo de que o coronavírus funcionaria como um dos potentes inseticidas contra humanos predadores. Mas eu não vou por esse caminho. Eu vou por um caminho mais próprio de conversar sobre de que maneira as formas de enfrentamento da pandemia nos distintos lugares e países têm podido nos indicar algumas lições. E a primeira que eu vou refletir é a ideia que eu venho elaborando de que o coronavírus e a sua pandemia têm colocado em xeque todos aqueles lugares que não conseguem construir um modelo de enfrentamento baseado num sistema universal de saúde, que consiga desenvolver tecnologias de cuidado que vão desde os territórios da vida e dos territórios do trabalho até os lugares aonde o cuidado exige uma incorporação de tecnologias duras, tecnologias hards, de altíssimo custo. A gente tem visto a dificuldade que vários países, como os Estados Unidos, como a Itália, como a Espanha, como a França, como a Inglaterra, entre eles do mundo ocidental, incluindo aqui o Brasil, por exemplo, que esses países têm tido para fazer um enfrentamento da pandemia de uma maneira igual ou tão competente quanto outros países conseguiram construir. Em particular, vou falar também da China e da Coreia do Sul, por exemplo. O que para mim é muito claro é que a China e a Coreia do Sul, de diferentes modos, construíram redes de cuidado que se desdobram em uma multiplicidade de tecnologias de cuidado nos mais variados lugares do viver. Então, por exemplo, é sabido que, tanto na Coreia do Sul quanto na China, um conjunto enorme de intervenções foram realizadas ali nos territórios da vida das pessoas, ali no territórios do trabalho, usando de tecnologias muito mais manejáveis do ponto de vista do custo e, inclusive, com uma capacidade de poder interferir de uma maneira efetiva na construção, que é o impedimento da passagem do contágio pessoa a pessoa para o contágio comunitário, naquele você já não sabe mais quem contaminou quem. Inclusive agora que eles estão com uma capacidade de controle enorme, eles estão, para evitar a segunda onda, muito diferente do que disse um professor da USP, Antônio Wong, um péssimo analista sobre o momento atual, muito diferente dele, eles estão com estratégias de impedir na segunda onda qualquer disparo de um contágio comunitário. Então eles fizeram intervenções em diferentes níveis de inserção da rede de cuidado, desde ali nos lugares que as pessoas viviam, com testes, com
ofertas de informação, com capacidade de acolhimento e diálogo, com intervenção com EPIs, produzindo isolamentos e diminuindo o coeficiente de contágio pessoa a pessoa, e ao mesmo tempo construindo uma capacidade de retaguarda para aqueles que iam necessitando de uma intervenção de tecnologias muito mais hard, como internar em hospitais com UTIs e com ventiladores, com respiradores, com vários equipamentos necessários, impedindo a morte das pessoas. Essa intervenção foi da maior efetividade, e ela mostra que exatamente os países que têm apresentado um fracasso significativo, um atraso no combate, eles na realidade mostraram que não tinham capacidade de disparar as tecnologias de cuidado nos vários territórios da vida, do trabalho e da existência, congestionando profundamente os serviços de tecnologias mais duras, com uma incapacidade de dar conta de uma demanda brutal que o contágio comunitário, que não foi impedido de jeito nenhum, se espalhasse por todo o território desses países. Esse é o grande fracasso desses países. Os Estados Unidos não tem sistema nacional de saúde e nem se propõe a ter, porque saúde lá é um bem privado, um bem de mercado. E os outros países que tinham indícios de sistemas nacionais de saúde ou tinham sistemas universais de saúde efetivo, esses sistemas foram destruídos pela estratégia neoliberal do Estado mínimo, que considera o campo da política de saúde como um campo de gasto e não um campo de investimento econômico, financeiro pela sociedade. Essa situação ela coloca, então, uma grande discussão. Sem um sistema universal de saúde que pratique as tecnologias de cuidado em todas as suas dimensões, desde as relacionais leves, incluindo saberes de conhecimento, as tecnologias leves e duras, bem como as tecnologias duras, numa grande articulação, nós não venceremos essa pandemia. O modelo biomédico tradicional hospitalocentro está mostrando seu fracasso.